gente. Isso. Precisa de um discurso da racionalidade, por exemplo, científica, nossa, que traz, que mede, que pesa, que desenvolve estudos. Precisa de reforço. Eu acho que a gente tem que agir, a gente tem que militar um pouco entre aspas. Isso, porque fica em trânsito. A gente tem que ir para a mídia. Para o campo científico para ganhar credibilidade no mercado. Porque assim, quando a gente às vezes pega, o aluno pega uma informação que diz, olha, eu peguei de um blog X, aí o orientando diz, isso aí não é informação, isso não vale. Wikipédia então, nem frisar. Então, realmente é uma coisa assim que não existe assim uma credibilidade ainda de fato que possa se embasar como uma verdade. Aliás, tem um filósofo, né, que fala da pós-verdade, né? Não tem mais verdade, né? Porque agora é tudo ou fake ou falado, ou é de um lado, ou é do outro lado, ou é de um lado, ou é do outro lado. Então aí né? Então, o que é a verdade, né? Também tem as agências de checagem agora, né? Checa o que a mídia... Tem um amigo que está discutindo isso no mestrado. Está entrando no mestrado na UFRJ de comunicação, e as agências, ele está discutindo exatamente isso. Né? Que a comunicação chega na grande massa, né? Mas as agências de checagem verificam se aquele dado é real ou não. Isso tem derrubado muito a mídia papel, enfim. É um movimento que está ganhando corpo aí, né, nessa direção da pós-checagem, das agências de checagem. Eu achei super interessante, porque eu não conhecia, e ele pediu para eu dar umas destaques lá no projeto dele. Esse estudo que eu vi nos Estados Unidos também não dá, eu trago atrás de tudo, mas ele estava falando que teve os fake news lá, coisa na época na eleição do Trump, né? E que a grande mídia se apropriou dos fake news para fazer reportagem, porque se as pessoas já estavam lendo, estavam acreditando, estavam se empolgando naquilo, então a grande mídia também achou que ela devia pegar esse barco e transformar e o artigo não ia direto dizendo se era coisa da Rússia, o que era que eles estavam falando, mas assim, está um pouco confuso às vezes, né? Muito fragmentado, aumentou a quantidade de coisas, né? Tem muita coisa para a gente ler. A gente pode, hoje em dia, estar bem informado, porque a gente também não vai ler só um blog. Vai ler 5, vai ler 6, vai ler aqui, vai ler ali, vai assistir o vídeo. Então a gente está se informando. É bom isso. Só que é muita coisa, né? E eu acho assim, que considerando a gravidade da questão ambiental, a gente deixar lá para o jornal ativismo, sozinho, cuidar desse assunto... E tem que ter mais ação, mais coordenada. Eu acho que tem que fortalecer. A gente tem que ir para a comunicação social. Não precisa de reforço. A impressão que eu tenho é que é pouco. Eu acho que é pouco. Eu acho que está faltando. Tem muito mercado, tem muita publicidade, tem muita propaganda, tem contradição, tem o marketing verde, essa impressão de que está tudo bonitinho, né? Só que ao mesmo tempo as pessoas às vezes têm pressões pessoais, né? Às vezes a gente que é de esquerda escreve um negócio, já vem um monte de gente em cima, né? Porque está polarizado, mas... Enfim, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Tem que ocupar. O que eu concluí na minha tese não é bem... Estamos vivendo realidades diferentes. No Brasil, de facto, é mídia alternativa, mas o que eu concluí é que a mídia de primeira linha em Portugal opta por essa militância porque traz aquela ideia que o conflito e a catástrofe é o sal e a pimenta das notícias, como dizem vários autores. E essa militância, de facto, entra por aí, dá-lhe espectadores, dá-lhe likes, etc. Também não está comprometida politicamente, está comprometida como empresa, como grandes empresas, mas politicamente não estão descomprometidas e fazem outro jornalismo. E acaba por ser, uma das várias conclusões que eu tirei do meu trabalho é que, face à desconfiança relativamente às instituições públicas, a mídia é exatamente esse palco para onde as ONGs canalizam muitas das denúncias. Eu consegui demonstrar, num caso específico, que há mais denúncias para o Jornal Público, ou o principal jornal português, do que para uma espécie de polícia militar ambiental que existe lá em Portugal. Seria a entidade que receberia as queixas, de facto, as denúncias da ONG, porque de facto tem a ver com essa outra dimensão, com a confiança nas instituições, onde a mídia, de facto, ainda, no caso português, reforço, ainda é um garante de alguma dessa confiança relativamente aos cidadãos. Há uma grande confiança. Credibilidade. Sim, credibilidade, confiança. Sim.
Mas O que não acontece no Brasil até. Não, no Brasil, sabe o que também que a gente vê também nas publicações? Assim, as pessoas criticam a mídia, mas confiam, vão buscar. Entendeu? Então tem um sentimento ambíguo, tem uma ambivalência. Sobretudo relativamente à Globo, mas até a Folha de São Paulo. Há muitas Existe críticas. ódio. Há muita desconfiança. Há muita desconfiança. Globo, você vê, a anúncio da Globo são 100 milhões, né? 100 milhões de brasileiros. Mas sabes logo que a 208 mídia, que algum proprietário é dono daquele jornal e isso vai enviesar logo. Você sabe, são um conjunto de coisas. A gente vê, por exemplo, que quanta gente discute as questões ambientais na universidade, que vem ela foi embora, aquela moça. Carolina. Você apresentou o trabalho, né? Ela vem falando com aquela fluição, com aquela força, com aquela vontade, trazendo os autores e tal. Como que os jovens estão, como que isso está dentro das nossas salas de aula? É você que eu estava falando assim, falando de mal. ver os jovens trazendo essas discussões com vida, com vitalidade, com base, lendo um monte de coisa bacana. Deixa o bonito, ela estava bacana, ela perdi o começo, mas super articulação, muito bem articulada. E ela e vários, né, mesmo lendo os trabalhos de vocês, eu acho legal, né, porque o pessoal está se apropriando. Mas não tá, não vem nos meios, não reflete. Então a gente tem uma realidade de diálogo na universidade, mas a mídia está em outra esfera, está em outra escala. dimensão. E daí você vai falar na família de alguma coisa, pessoas que são de outro meio, é difícil, eles estão com a cabeça. A gente vê como que a mídia forma. Essa é a grande questão. Por mais que a gente Já nem é essa teoria da terceira pessoa é isso. Ela fala que todos nós temos a teoria que os outros são com a cabeça feita pela mídia, menos a gente. Todos nós imaginamos, mas a gente também tá. Já nem é o problema da fake news. A mídia cria outro sentido que nem se sabe que sentido é. De facto, cria uma ideia de mundo, nem sabemos qual é, mas não é o nosso. Nós associamos, mas não é o nosso. Esse mundo à parte tem essa dimensão. Eu acho que temos na universidade muitos alunos articulados. Mas a sensação que eu tenho é que mesmo isso que a gente produz de conhecimento na própria universidade não é ainda, não tem força, não tem capilaridade, não tem. Capilaridade, é essa a questão. Não tem. Não foi. Eu tenho acompanhado, ajudei a construir no Ceará, e aconteceu no Brasil, aquela discussão da plataforma Vamos, que eu não sei se vocês acompanharam no Brasil. É uma plataforma que é a ideia de organizar grupo de discussão em todo o Brasil, naqueles lugares onde tem gente interessada, para tentar pensar quais são as grandes questões do Brasil. E a ideia era não só trabalhar com a universidade, é tanto que foram atos feitos em Praça Pública, por exemplo, no Ceará, em Fortaleza, nós fizemos na Praça da Gentilândia. E aí era a ideia de mobilizar gente de diferentes grupos sociais. No tema, aí tinha vários temas, economia, justiça, educação, saúde, meio ambiente, territórios. E no debate da comunicação, esse foi considerado o grande nó. Como é que a gente faz uma comunicação, ou principalmente quem estava debatendo, quem era das comunidades, as lideranças, dizia assim, nós sabemos que a universidade faz um belíssimo trabalho. A gente percebe isso. Quem consegue entender quando vocês falam, que aí tem logo a crítica, né? Quando a gente consegue entender o que vocês falam, mas isso não chega nos lugares. E os estudantes, inclusive, dizendo também que em alguns lugares não chega. Por exemplo, a educação ambiental chegar na engenharia é porque é uma imposição, porque lá nos currículos diz que tem que ter a disciplina, porque tem uma transversal, não sei o quê. Mas o aluno vai lá, faz a disciplina, e se puder, pega a disciplina à distância, porque não é importante para a vida profissional dele. Para a vida. Mas para a vida, mas deveria ser porque, mesmo se eu sou engenheiro, você é engenheiro, ou jornalista, ou geógrafo, ou economista ecológico, ou o que for, A questão é urgente. a questão é urgente, entende?
Eu acho esse um dos temas mais difíceis. E não existe essa percepção de urgência. E aí, na universidade, quem é que quer discutir isso? Pelo menos lá na UFC é raríssimo. Mesmo o pessoal da comunicação está muito distante dessa discussão, a não ser as nossas colegas lá que são. Mas você olha no conjunto da universidade, você não tem isso. Teoricamente, o pessoal da comunicação deveria nos ajudar a pensar isso de modo mais amplo e para a sociedade, mas não é. Uma outra coisa que eu acho que a sua fala traz e que também tem me preocupado, eu hoje acho que essa questão da sala de aula, como a gente conhece, ela está falando. Eu tenho essa sensação. Eu ainda continuo, sou daquelas professoras dedicadas que preparo aula, do mesmo jeito que fiz para cá, parei, sentei, pensei o que eu vou dizer. Eu continuo fazendo isso há 30 anos. Mas a sensação que eu tenho é que a cada dia que eu saio, por mais que eu tenha preparado a aula, ou que o meu colega tenha preparado a aula, que eu tenha acompanhado, fica muito pouco desses processos. Fica muito pouco. Isso tem me angustiado muito, porque a gente discute lá condições de trabalho, a precarização, cada vez mais. Eu tenho uma colega que disse que fez 25 artigos ano passado. Nossa Senhora! Tem os cases dele. O curso passou de 4 para 6, com a ajuda da produção dela, que é a coordenadora lá. Não vou falar mais nada para não dizer o nome. Não preciso saber do nome. Mas, entende? Eu tinha na internet. Mas não é importante o nome. O que importa é a gravidade da situação. Entende? Esses 24 trabalhos, o que é que ele Contribuiu com o quê? contribuiu com o quê? Com essa construção de uma outra perspectiva de, inclusive em torno da questão ambiental, do próprio processo educativo. Eu não sei, eu de fato não tenho a solução, mas acho que nós temos. E assim, tem a questão aí da educação à distância aqui na UFC, tenta, mas nós ainda somos uma universidade com pouca capacidade ainda, mas um desafio permanente, porque eu acho que hoje, ao mesmo tempo, essa situação de sala de aula que a gente tem aí na memória, inclusive, das nossas aulas, do que tivemos como nossas aulas com os professores, então acho que é um desafio a pensar, entende? Principalmente quando a gente está aí discutindo políticas públicas, né? Que é o desafio de como pensar isso, né? Tanto aqui quanto lá no curso de gestão de política, mas pensar a universidade, né? Porque essa universidade, ela cada vez... Acho legal a democratização, defendo que a universidade, quem terminou o ensino médio, precisa ter direito à universidade. Essa é uma direito à educação superior, como está na Constituição. Mas, mesmo assim, essa universidade, mesmo que a gente abra as portas, fosse possível fazer isso hoje, talvez a gente, com essa universidade que a gente tem hoje, a gente não conseguiria. Fui tentar colocar aqui no restaurante da Pônia, que é um restaurante que eu peguei, fui fazer um trabalho de melhorar a reciclagem, que não usássemos mais copo, coisas. Nós fizemos um trabalho com os meninos de turismo, nós esbarramos que os professores não aceitaram, não ter copo plástico. O professor mesmo não tolera o fato de chegar e não conseguir um copo. A gente esbarra em questões simples, E era só, como no meu departamento, cada um tem seu copo com o nome. Não, isso não é excelente. Né? Pois é, entende? Essa universidade que não aceita uma prática dessa, como é que a gente transforma? Eu tenho me preocupado com isso e aí acho que a gente Na tem USP que fizeram um processo de educação ambiental, um negócio louco. Você lembra dos papos? Das amarelas, da época daquela Dos camarada, papos? assim. Nossa. O projeto de aprender participando. Um O formava o outro. microfone está sendo ligado. Hã? Ficou tudo enforçado.
Não, mas assim, não é a solução, né? Mas é que fizeram, a gente participou de um processo lá na USP, pessoas que aprendem participando. Então era assim, era os PAP 1, PAP 2, PAP 3. Treinando, nossa, louco. Lembra disso? E daí chamaram um grupo de professores, e esses professores iam treinar tantos funcionários, e os funcionários iam fazer cursos, até que os funcionários fizeram curso de educação ambiental para os próprios funcionários até atingir os 16 mil lá, funcionários, porque foi multiplicando. Não chegamos nos 16 mil, inclusive porque eram 19 mil, começou os PIDV, já diminuiu para 16, querem reduzir para 14, né? Nem todo mundo aguentou participar do processo. Mas foi um processo bacana das pessoas interiorizarem, das pessoas participarem, fazerem grupos de discussão. É difícil, gente, eu sei também. Eu comecei na palestra, não tem a solução. Tem uma coisa que a gente vem falando, que foi aquela transparência que eu pulei, que é o Programa de Educomunicação Socioambiental. Não sei se vocês já ouviram falar disso. De educomunicação, agora estão com mania de... Mas assim, é a apropriação da comunicação. É a apropriação do ferramental, é você escrever, você filmar, você... Então, os jovens, né, seria uma linha deles também produzirem materiais que sejam possíveis de estarem, vamos dizer, reforçando e fortalecendo esse contradiscurso. A gente faz um contradiscurso, né? Tem um discurso dominante, a gente vem questionando. Mas é difícil, né? É difícil, gente. Eu também acho. Fazíamos uma última rodada. Sim, vou ser bem breve. Eu queria parabenizar as duas professoras. Eu gostei muito da mensagem da Maria do Céu e da professora Laura. Achei de extrema importância. E alguma coisa... Eu penso assim, você começa falando que não tem solução. Vocês trouxeram soluções, não são soluções simples, como você coloca também no início da sua apresentação. Vocês trouxeram, assim como a Caroline aponta assim, olha, a energia eólica, são soluções. O grande desafio, me parece, para a coletividade é como fazer valer essa alternativa para que ela seja a alternativa pautada e viabilizada e, na verdade, tome corpo e vire uma referência de fato. Então, essa é a grande questão. Tem um problema que me parece que a universidade como um todo silenciou a esse respeito, e esse é um problema que vai aparecer em breve para nós na universidade, que é a mudança no ensino médio. O governo federal passou como um rolo compressor, desqualificou os conselheiros do Conselho Federal de Educação, deixando todo mundo de fora do processo de mudança, chamou vários representantes de fundações, fizeram toda uma mudança, aprovaram, e esse novo formato é um formato que ele deixa de promover esse pensar complexo, que vocês trouxeram aqui, que é esse pensar complexo de uma educação ambiental transformadora, para trabalhar no campo da economia ecológica. Fiquei só pensando assim, como é que o aluno que sai do ensino médio com ênfase apenas em português, matemática e uma língua, e com outros conteúdos bem tratados superficialmente a critério da escola, ele chega no ensino superior para nós e vai pensar complexo. Vai construir um pensamento complexo. Assim, gente, vai ser um desafio imenso. E me parece que, não sei se de norte a sul, no norte, eu vou falar do lugar onde eu estou trabalhando, a faculdade de História, de Geografia, de Ciências Sociais, quem tratou do assunto? Nós estamos num silêncio, como se fosse assim, um silêncio de cemitério, né? Já morremos, assim, ok, de cemitério. Ninguém tratou do assunto. Isso vai rebater na qualidade do ensino e nesse aluno que chega para nós. Você entende? Oi? Eu acho que o ensino médio ele acabou, na minha opinião, quando lançou a apostila. Quando lançou a apostila. Pois é. A apostila. Mas agora é mais grave, porque você define assim a história da quais são os conteúdos fundamentais. Quais são os conteúdos fundamentais, não é?
acabou com o livro, acabou com o pensamento. O cara não lê mais. Agora você fala assim, aí qual é o curso X que mais aprova no Brasil? Aí ele gera apostilas e vende para o Brasil inteiro. Falei, gente, que coisa maluca que a gente está vivendo. Isso antes da implementação. Agora imagine como vir só esse novo formato de ensino médio. Então me parece que as soluções são essas, exatamente esse é o caminho, esse pensar transformador. Agora, como que a gente lida com esse, na verdade, você trabalhar com a contracultura, né? Porque você tem uma cultura aí. Se comprometer com a transformação, ou seja, os caminhos de esperança. Primeiro, é o imperativo ético. O imperativo ético é um determinante, é um dever. Então, não tem outra coisa a se fazer a não ser lutar por isso. E acho que isso é uma coisa que pode se fortalecer, vem se fortalecendo. Eu acho que existe uma unanimidade que as coisas estão erradas. Isso aí acho que já todo mundo já meio que está concordando, que a economia está caminhando com um buraco. Não sei se é todo mundo, né? Isso é todo mundo. Até discordo da senhora, como meio que todo mundo acha que está errado. Não, as pessoas acham legal. Tem um monte de gente que acha que... Não, acho que está tudo bem. Aqui está caminhando com um buraco mesmo, mas não sabe o que fazer. Uma perplexidade. Isso sim, né? Sim. Isso sim, Tá isso que eu sim. estou dizendo. Tá. Mas ser errado é ser bom, né? Se você hoje ser legal é ser... Aqui não. Ter passado pelo menos uma vez, ter passado pela prisão. Ter sido preso pelo menos uma vez é o legal. Que é lá, né? Se você não Isso é o legal. Vai cair. Mas a minha esperança seria essa. Pelo menos a gente, uma verdade se impor, né? A gente fez uma pesquisa lá sobre expectativas de futuro da humanidade, como que as pessoas estão vendo, uma aluna de mestrado. E uns 30 dividiu assim, entre o apocalipse, tem assim, o extermínio e a solução romântica. Isso aí para algumas pessoas, mas teve assim, sabe? Vamos passar por catástrofes horríveis e algumas pessoas vão sobreviver. Os seres humanos vão encontrar um modo mais sustentável de viver, né? Ganhou o catástrofe, mas ganhou assim de 33%. E também depois eu fiquei pensando, falei, bom, a gente vai passar pela catástrofe e talvez encontrar um jeito sustentável, mas é só uma questão de etapa, né? Depois eu fiquei pensando, falei, que é o caminho, a gente errou nas alternativas. Mas tem gente otimista por aí, tem gente acreditando. Nós estamos aqui, né? Isso é o grande passo. Nós estamos aqui. E apostando de que algo vai existe mudar. essas discussões sobre valores, sobre dinheiro. Eu tô também em casa, de falar viajar é bom, né? Hoje a gente sai de carro, você sai de carro para viajar, vai virar esse carro, aí você pega o carro e fala, vamos passear. O que você vê? Você só vê a plantação de cana. Então, para pôr álcool, você precisa da cana. Mas você também não tem mais para onde ir, porque se só tudo é plantação de cana, então você não precisa mais do carro, nem mais viajar, porque tudo plantaram, tudo transformaram tudo em canavial. Então, para que viajar? É para que usar o carro? Então, para. Fica olhando a cana.